Quantos estão felizes? Uau, que alegria quando a gente está na presença do nosso Pai, né? Deus tem falado muito comigo nesses dias sobre ambientes, acerca de ambientes. E de todos os ambientes que eu e você frequentam, o melhor ambiente é o ambiente da presença dele, amém? Vocês estão escutando bem? Minha voz está muito fanha? Está bem? Então beleza, glória a Deus. Se eu não estiver escutando bem, você dá um sinal assim que o que ajuda ali, amém? O Senhor, Ele tem nos levado esses dias a entender e a discernir o tempo e o modo das coisas que a gente tem vivido. Sabe, eu acredito que a gente só vai avançar no Senhor de fato e de verdade à medida que a gente for discernindo o tempo e o modo que Ele trabalha, né? Como eu já falei alguma vez aqui para vocês, eu conheço meu pai terreno. Se você perguntar para mim sobre o meu pai, sobre o Berô, eu conheço ele sem falar tudo sobre ele. Eu talvez aqui hoje na Inglaterra sou a pessoa mais habilitada para falar sobre o meu pai terreno. Mas quando a gente fala do mundo afora, quando o Senhor nos trouxe, nos comissionou para vir para cá, para tocar essa nação de algum jeito, o que eu posso falar do meu Pai Celestial? Porque a propriedade que eu tenho para falar do meu Pai Celestial, dos ambientes que Ele promove. E nesses dias o Senhor na minha casa começou a me levar justamente para esse entendimento do ambiente que Ele promove. E como que eu fico, se eu fico inerte nesse ambiente ou se eu fico mergulhado nesse ambiente. E dentro disso, quando eu começo a discernir o ambiente, eu começo a entender que é no ambiente que a glória do Senhor ela habita. Isaías vai falar lá no Isaías versículo 6, depois, no capítulo 6, depois a gente vai ler, não precisa pôr agora não, filho. A gente vai ler, ele vai falar que chegou em determinado momento do ambiente que a glória do Senhor ela invade e ela toma todo o ambiente. Então quando a gente consegue estar nesse ambiente, discernir esse ambiente, a gente começa a entender qual o tamanho e o peso da glória do Senhor. E a Bíblia fala para mim e para você que todas as vezes que a glória do Senhor ela tomou conta do ambiente, ninguém conseguiu ficar de pé diante dela. Todo mundo se prostrou diante dela, sabe? Então uma coisa a gente está diante da presença, outra coisa é diante da glória. E a glória do Senhor, ela faz com que todos nós nos prostremos diante dele. Sabe, aqui não tem mais... I'm sorry. É isso aí, desculpa. Estou falando muito rápido, me perdoa, meu irmão. Então assim, dentro do ambiente, nós não temos quem é mais, quem é menos, nós temos o Senhor em nós, amém? A palavra fala que diante dele nós somos todos ministros, e como ministro do Senhor, nós temos que conhecer o ambiente que nós frequentamos. Sabe, quando alguém pergunta para mim da minha igreja, eu não posso falar, poxa, lá é uma igreja legal, o louvor é muito bom, e já teve um dia na minha vida, acredite, que eu falava exatamente isso. A galera perguntava para mim, poxa, e aí, Edu, como que é lá na sua igreja, cara? Vejo que vocês são mais descolados, mais diferentes. E eu falava, o que eu tinha para falar na época era, cara, o louvor é muito top. Era um louvor que eu curtia, era um louvor mais black music. E era o que eu curtia na época. E eu falava isso, era o que eu tinha para falar. E eu atraía as pessoas para esse ambiente por conta do louvor que eu curtia. E eu não tinha discernimento, talvez naquela época, nem pretensão alguma de discernir o que fazia aquele ajuntamento de pessoas ali. Talvez eu não tinha interesse nenhum de tentar discernir o que aquelas pessoas se juntavam todos os domingos, das 7 da manhã, o culto começava e acabava 2 horas da tarde, e não podia ser só música que juntava aquela galera. Tinha algo a mais ali, mas talvez eu não quis despertar isso para ir mais a fundo. Mas glória a Deus, porque como eu disse, existe o tempo e o modo para tudo, e aquilo talvez não era o tempo para eu discernir, eu precisava viver aquilo. Mas o Senhor mais tarde me levou a discernir alguns tempos e alguns modos, e é isso que eu quero falar com vocês hoje. Sobre discernir o tempo e o modo do Senhor. Ele tem me levado a pensar muito sobre isso, e eu falo, Senhor, mas tudo bem, eu acredito, se eu posso dizer que o tempo eu já discerni, mas e o modo? Como é que eu faço agora nesse tempo? Eu cheguei nesse tempo aqui, Senhor. O Senhor promoveu a nossa vinda para cá, para a Inglaterra, eu estou nesse tempo, mas qual que é o modo agora? Como que a gente faz? E eu confesso a vocês que nessa semana eu fiquei doente em casa e eu fiquei sozinho lá, meus filhos iam para a escola, a Tuane ia trabalhar, e eu ficava sozinho, eu e Deus. E o Senhor, ele me pegou de uma maneira, meus irmãos, cara, Jesus, ele me afetou de uma maneira que eu posso assegurar a vocês que eu nunca fui afetado antes dessa maneira. E ele me fez entender justamente isso, sobre o ambiente. O ambiente que eu promovo é o ambiente que a glória dele vem. Qual o ambiente que eu e você temos promovido? Aleluia.
Só para embasar isso que eu estou falando, filho, coloca para mim Eclesiastes 8, 5, por favor. Eclesiastes 8, capítulo 8, versículo 5. Aleluia. Quem obedece às suas determinações não sofrerá nenhum mal, e o coração do sábio discernirá como agir. Porque para todo propósito há tempo e modo certo de agir, pois a dor do homem pesa sobre ele. Até aqui, filho. Eu tenho uma versão NVI aqui, e ela fala uma tradução um pouco mais clara, um pouco diferente. Eu vou ler para vocês. Ela fala assim: quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum. Não sofrerá mal algum. Quem obedece às suas ordens. Note que de todo o tempo da Bíblia, o Senhor nos convida à obediência. O pecado original foi a desobediência. O que me protege não é a minha fé. A minha fé, ela me proporciona um avanço. Mas o que me protege é a obediência, amém? A obediência vai me proteger. Então, todas as vezes que o Senhor me convidou à obediência, nos convidou à obediência, Ele protegeu. Quando nós saímos da obediência, nós desobedecemos, aí nós estamos descobertos. Então, note que ele fala exatamente isso: quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum. O coração dos sábios saberá a hora e a maneira justa de agir. A hora e a maneira justa de agir. Não é a maneira que me convém, não é a hora que me convém. É a hora e a maneira justa de agir. Porque há uma hora certa também e uma maneira certa de agir para cada situação. Amém? Deus me levou a discernir muitas coisas, e eu confesso para vocês que em determinado momento eu perguntei: Jesus, vai dar certo isso? Ele falou: vai. Eu falei: então tá bom, vai dar certo. O Senhor está no controle, então tá tudo bem, vai dar certo. Porque dentro desse contexto ele me levou lá para Pedro, cara. Eu falei: uau, o que Pedro tem a ver com isso, Jesus? E Pedro, ele começou, sabe? Pedro, ele andava com Cristo. Só que em determinado tempo da caminhada dele com o Senhor, Pedro, ele olha para Jesus e fala assim, ele sabe agora que Jesus está prestes a cumprir o propósito e a partir, e ele fala assim: Jesus, para onde você vai? O mesmo Pedro que outrora o Senhor tinha falado para ele: tu é Petros, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Eu acho que Pedro estava começando a cair no senso da responsabilidade, estava vindo sobre ele. Sabe, não é fácil você ter uma igreja edificada, não é fácil você estar à frente de um trabalho, não é fácil. Por isso que eu falo encarecidamente, sabe, de todo o coração. Eu não sei se todos são membros dessa igreja, mas da igreja que você for membro, ore pelo seu pastor, interceda pelo seu pastor. Não é fácil estar à frente de um trabalho. Não é fácil lidar com pessoas com várias opiniões, e mesmo assim você tem que se manter íntegro, sabe? E o posicionamento que todos esperam, cada um tem um achismo acerca do seu posicionamento. Poxa, eu acho que o pastor deveria agir dessa maneira, eu acho que o pastor poderia agir dessa, mas como que o Senhor tem esperado que ele age? Então, nós possamos erguer nossas orações, seja da congregação que você for. Deus, guie os passos do meu pastor, para que ele seja passos assertivos na sua presença. Não permita que meu pastor falhe, nem para a esquerda, nem para a direita, mas todavia, se ele falhar, eu quero ser o suporte dele. Isso não é puxa-saco, isso não é, sabe? Isso é nós entendemos quando a Bíblia fala: suportai-vos uns aos outros. Isso não exclui a função pastoral. Isso não exclui a função do profeta, do músico. Isso não exclui a função de quem está aqui ministrando. Todo mundo está sujeito a escorregar um dia, mas você está sujeito a me suportar o dia que eu escorregar? Então, que nós possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, ter esse entendimento, e isso faz parte do ambiente, tá? A gente só consegue entender essas coisas dentro do ambiente da presença dele. A gente não tem esse tipo de entendimento quando a gente está na nossa casa e a gente passa por várias palavras no YouTube e a gente espera que o nosso pastor pregue da maneira que aquele pregue. Não. Cada um tem a porção que necessita. Amém? Então Pedro, ele... Jesus, para onde você vai? Eu imagino Pedro falando assim: cara, e agora? Eu sei que meu Deus, meu Senhor, ele vai partir e a igreja fica sobre a minha responsabilidade. E agora? Porque uma coisa eu estar com o meu mestre, uma coisa eu estar com o pastor Luiz aqui, uma coisa eu estar com alguém, outra coisa eu estar sozinho, cara, eu ser enviado. E aí? E ele começa: Jesus, então para onde você vai, Jesus? E Jesus fala assim para ele: cara, é incrível, nós vamos chegar lá, eu não quero que você abra agora, filho.
Porque nós vamos chegar lá, mas Jesus fala para ele assim: Pedro, para onde eu vou agora? Você não pode vir comigo agora, mas daqui a pouquinho a gente vai estar junto. Calma aí, Pedro, calma aí. Eu preciso ir primeiro, eu preciso ir na frente. Agora você não pode vir comigo, mas daqui a pouquinho você vai poder. E eu tendo essa resposta de Cristo, eu não sei como ficaria meu coração de homem, sabe? Eu quero me ater muito nos conselhos de Salomão hoje. Salomão, ele foi o homem mais sábio, amém? Eu quero me ater muito nos conselhos de Salomão hoje. E Salomão, ele fala para nós acerca do ambiente que nós vivemos todos os dias. E se a gente não consegue discernir esse ambiente, nós às vezes somos o causador da perturbação nesse ambiente. Salomão diz que aquele que perturbe não edifica o ambiente, terá que lidar com a frustração de herdar apenas o vento. Abre para mim Provérbios 11 e 19, por favor, filho. Provérbios 11 e 19 diz: quem é fiel? 11, 29, filho, me perdoa. 11 e 29 fala assim: quem perturba a sua casa herdará o vento. Só até aqui, só essa parteada do versículo. Quem perturba a sua casa herdará apenas o vento, ou seja, não herdará nada. Eu tenho algumas traduções anotadas aqui que eu achei bem interessante anotar. Na Ara, a Almeida Revista Atualizada, ele fala assim: o que perturba a sua casa herdará o vento. A NVT, nova versão transformadora, diz: quem causa problemas à família herdará o vento. A Bíblia de Eugene Peterson, uma mensagem, ela fala assim: quem não cuida de sua família acabará de mãos vazias. E a NVI, a nova versão internacional, ela diz: quem causa problemas à sua família herdará somente o vento. O fato é que nós causamos problemas todas as vezes que nós não discernimos o ambiente. Toda vez que eu não discerno o ambiente, seja na minha casa ou na igreja, eu sou um causador de problema. E quando eu sou um causador de problema, a Bíblia fala para mim e para você que dela só vou herdar somente o vento. E aquilo que eu herdo, aquilo que eu passo em diante, sabe? Aquela herança que vem passando, eu não quero passar para meus filhos nada, passar somente o vento. O pastor Luiz Emílio fala algo muito interessante, que a herança é o que nós deixamos para os nossos filhos, o legado é o que nós deixamos nos nossos filhos. Eu quero deixar para os meus filhos um caminho como João Batista fez, sabe? Eu quero deixar para meus filhos um caminho trilhado, onde eles vão falar: poxa vida, de tudo que meu pai podia deixar para mim acerca do evangelho, ele me deixou o vento, o vácuo. Ele me deixou somente o sopro. Não, de tudo que eu podia deixar para meu filho do evangelho, eu quero deixar para ele um caminho esclarecido do Cristo que eu servi. Se meu filho não puder ver o Cristo na minha vida, eu sou um causador de problema na minha casa. O meu filho tem que ser o primeiro a falar assim: eu quero viver o Cristo que meu pai vive. Essa semana eu estava em casa e eu fiquei impactado, porque o Cadu chegou para mim e falou assim: papai, eu só vou poder ir para Jocum quando eu completar 18 anos mesmo, eu quero ir agora. Eu falei: uau, obrigado, Jesus. Aleluia, glória a Deus. De alguma maneira, meu filho tem sido afetado pelo evangelho que eu vivo. E esse Cristo que eu professo um dia vai fazer todo sentido na vida dele, e ele vai professar também, em nome de Jesus. Se eu não faço isso, eu sou um causador de problema na minha casa, e eu só herdo o vento. Se eu não comunico esse Cristo e vivo esse Cristo, eu sou um causador de problema na minha casa, e eu só vou herdar o vento. E o que meus filhos vão ter para passar para os filhos dele? Meu pai não herdou nada, meu pai não deixou nada, ele só deixou o vento. Que eu posso deixar para você é o vento. Eu não quero ser alguém que vai presenteá-los com o vento, mas eu quero ser alguém que vai presenteá-los com a presença, com o ambiente, o discernimento do ambiente. Quando eu conseguir discernir o ambiente da minha casa, a coisa mais importante na minha casa vai ser a presença do Senhor. Sabe quando o Obed-Edom recebeu a arca na casa dele? A coisa mais importante na casa dele era a arca, era a presença. Nós precisamos valorizar
a presença que nós carregamos na nossa casa. Desculpa falar abertamente, mas nós não podemos ser aqueles que vão vir aqui nesse ambiente e tentar saquear algo que tem nesse ambiente. Nós não podemos vir aqui para esse ambiente e tentar saquear só porque nesse ambiente há algo bom. Eu quero ficar no ambiente da igreja, eu quero ir domingo para a igreja porque há algo bom. Não, você tem que ser o promotor desse ambiente na sua casa. O Cristo que está aqui, Ele está lá, cara. Por que você não tem sido ativado desse jeito na sua casa? Nós precisamos mudar a mentalidade de fato, de verdade, e começar a dar o local de honra para Jesus na nossa casa e falar: Cristo, é seu, Pai. Meu Deus, me ajuda a discernir o ambiente, mas está começando da minha casa. Eu quero discernir os ambientes que o Senhor está, sabe? Diante de Deus. Seja aqui, seja no Brasil, da onde o Senhor me levar. Eu oro para que o Senhor me dê o dom de discernimento da onde Ele está, do ambiente. Mas que esse ambiente comece na minha casa. Para que eu possa ter propriedade para discernir os outros ambientes. Vocês estão me entendendo? Eu não sei se estão conseguindo passar, mas o Senhor, Ele me quebrou. Como eu disse, Ele me afetou com essa palavra. Eduardo, você não pode ser alguém que vai deixar para os seus filhos somente o vento, ou para a igreja, os seus filhos espirituais somente o vento. Você tem que ser alguém que vai deixar o caminho esclarecido no Cristo. E só consegue cuidar da própria casa, discernir a própria casa, quem consegue cuidar do próprio caráter. Mas quando eu falo caráter, eu quero ser explícito aqui no que eu penso acerca do caráter, porque eu não tenho um caráter para zelar, eu tenho um Cristo para expressar. Quando eu falo do meu caráter, eu falo do Cristo em mim, a esperança da glória. Quando eu falo do meu caráter, eu não falo para você olhar para mim como um homem, mas olhar para mim e ver Cristo. Sabe quando Pedro e João encontraram aquele enfermo? O que eles falaram? Primeira coisa: olha para nós. Uau. De tudo que Pedro podia falar para aquele jovem quando ele estava pedindo esmola, ele podia falar: quando eu dou esmola, geralmente, eu sou sincero, eu não falo para o pedinte: olha para mim. Eu não falo para ele: olha para mim. Eu entrego. Mas Pedro para, e Pedro contraria tudo e fala: ei, olha para mim. Se Cristo em mim é a esperança da glória, Ele é curado. Se o que esse jovem espera é Cristo, é um milagre, Cristo está em mim. Então, ninguém cuida da própria casa sem antes cuidar do caráter de Cristo em mim. Ninguém cuida da própria casa sem antes cuidar da presença que carrega. Eu não consigo gerir um lar com 4 pessoas lá em casa se eu não gerir eu mesmo e conseguir gerir essa presença que está dentro de mim. Porque um dia eu aceitei Jesus como meu único suficiente Salvador. Eu declarei: Senhor, faça morada na minha vida. Como que eu tenho que cuidar dessa morada? Como que o Senhor vai acrescentar se aquele que me deu eu não estou fazendo a manutenção devida, sabe? Então eu preciso discernir o ambiente, a começar de mim, do meu caráter, amém? Colossenses 1, 27 a 29, pode pôr, filho, só para a gente embasar o que eu estou falando. Colossenses 1, do 27 ao 29. Aleluia, Jesus, obrigado. A quem Deus, entre os gentios, quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, a saber, Cristo em nós. Cristo em nós. É o que? Pode passar, filho. A Ele anunciamos, aconselhando e ensinando todo homem com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. É Bíblia, tá facinho. É algo que eu e você tem acesso, tá facinho. Cristo em nós é a esperança da glória. Amém? Aleluia. E toda vez que a gente não faz isso, essa manutenção do nosso caráter, que é Cristo em nós, a gente está desprezando aquilo que Cristo um dia plantou no meio de nós. E na Bíblia, todas as vezes que nós desprezamos algo, nós perdemos isso. Um dia Mical desprezou Davi, ela o perdeu. Se eu desprezar a graça, eu perco minha salvação. Sabe, se eu desperdiço o ambiente, eu perco a nuvem da glória. Tudo que eu desperdiço, eu perco, porque eu não dou o valor devido. Estão me entendendo?
tudo tem um valor devido, eu preciso dar um valor devido, a partir do momento que eu desperdiço isso, eu perco. E eu não quero perder aquilo que o Senhor colocou no meu coração um dia. Um dia o Senhor colocou uma alegria no meu coração e eu não vou perder por nada. Em nome do Senhor Jesus, um dia Deus plantou essa alegria no seu coração. Não permita que nada roube em nome do Senhor Jesus. Mas a Bíblia fala, Provérbios diz que você é responsável por guardar o seu coração. Não é o pastor, não sou eu. Cada um é capaz e é comissionado a guardar o próprio coração. Porque dele provém as fontes de vida eterna. Nós precisamos guardar o nosso coração. Porque se Cristo é morada nele, cara, é lá que ele está, é lá que a gente tem que cuidar. Então a gente não pode dar vazão a sentimentos ruins, contrários. Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Então nós precisamos cuidar para não perder. Porque se perdemos, nós colocamos a casa em desordem, em perturbação. E se ela entra nesse estado, tudo que herdamos é o vento. Sabe, toda vez que a casa está bagunçada, a gente acaba perdendo algumas coisas. Eu lembro da dracma perdida. Aquela mulher, ela perdeu a dracma dentro da própria casa, dentro do próprio ambiente, porque o ambiente estava bagunçado. A Bíblia fala que quando aquela mulher decide procurar a dracma, a primeira coisa que ela faz é acender a luz. Mas o problema de acender a luz é que revela a bagunça que a gente vive. Toda vez que a luz ela é colocada em evidência, é evidenciado o ambiente que eu e você vivemos, e às vezes é um ambiente bagunçado. É um ambiente onde na casa não tem governo nenhum. A casa vive numa desordem, uma discussão. O pai briga com o filho, o marido briga com a mulher, um não respeita o outro. É uma bagunça generalizada. Brigas por besteira, você pega um copo d'água, o outro já encara, pô, só tá achando que eu sou empregado. É uma bagunça tão generalizada e, cara, o que está sendo o causador de tudo isso? Acende a luz. Acende a luz e identifica as bagunças que estão. A Bíblia fala que depois que ela acendeu a luz, ela procurou diligentemente até encontrar. Quando você acende a luz, você precisa ter um foco. Você precisa encontrar o foco do problema. E aí você tira. E aí ela fala que quando ela acha, ela se alegra com as amigas dela. Mas o primeiro passo é acender a luz, para a gente colocar a nossa casa em ordem. Amém? Quando eu falo de casa, eu estou falando do ambiente. Nós precisamos colocar o ambiente em ordem. Eu não posso declarar, Senhor, que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja sobre a minha casa, quando a minha casa está numa bagunça. Mas que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja sobre o nosso lar, porque o nosso lar está arrumado para Ele, está esperando Ele. Ele é desejado no nosso lar. Então, é sobre isso. Nós precisamos ser aqueles que vão promover esse ambiente no nosso lar. Não aqueles que, quando tudo está dando errado, a esposa está te perseguindo. Você fala, meu Deus, eu preciso ir para a igreja. Não, cara, você que precisa evidenciar Cristo na sua casa. Não é sua esposa que precisa de igreja, não. Você que não está sendo sacerdote, que está evidenciando Cristo para sua mulher e para seus filhos. Nós precisamos evidenciar o Cristo que servimos na nossa casa, para os nossos filhos. Enquanto a gente não evidencia esse Cristo, mano, a gente não cresce nele, sabe? Enquanto a gente não evidencia esse Cristo, a gente não consegue deixar que esse ambiente afete os nossos filhos, a nossa esposa. Porque esse Cristo tem sido evidenciado nesse ambiente. Eu só evidencio aquilo que eu conheço. Se eu não tenho propriedade nele, eu nunca vou evidenciar ele. Eu não conheço. Começa a conversar em inglês comigo. Vai fluir. Eu não sei falar, eu não conheço. Então eu só fluo naquilo que eu conheço. Eu só evidencio o que eu conheço. Eu não sei do inglês, mas eu sei de Cristo. Conversa de Cristo comigo. Eu não sou o melhor, mas eu busco conhecer. Que nós possamos buscar conhecer Jesus e evidenciá-lo em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos evidenciar o nosso Cristo acima de tudo e de todos. Antes da minha esposa, antes de evidenciar minha esposa e meus filhos, eu evidencio Cristo. As pessoas que me conheceram aqui na Inglaterra não estão sendo exemplo para ninguém assim de uau, Eduardo, não. Mas para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, quando eu vim para cá, as pessoas que me conheceram, a primeira pergunta foi, cara, você é cristão? Sou. A minha vida precisa evidenciar meu Jesus de alguma maneira. Amém? A nossa vida precisa evidenciar esse Jesus. Aleluia. Eugene Peterson fala algo extraordinário. Ele é o escritor da Bíblia, a Mensagem. Ele fala assim que todo cristão, isso no estudo dele, tá? Todo cristão que chega na porta do templo é como se o Espírito Santo colocasse uma plaquinha no pescoço dele, em construção.
em construção, todo cristão, porque nós estamos em interna construção desse ambiente. Esse ambiente do nosso coração. E todo ambiente de construção, meu irmão, você já foi num site aqui? É bruto. É bruto, parceiro. Você anda com safety shoes lá de sei lá quantos quilos, é bruto, não é, cara? É bruto, cara. O ambiente da construção, ninguém faz carinho em você, cara. O ambiente da construção é para ser lapidado mesmo, é para construir mesmo, sabe? Dói. Mas todos nós estamos em construção com o único objetivo: evidenciar o Cristo. Evidenciar o Cristo. Quando nós conseguirmos adquirir essa postura de, no ambiente de construção, eu evidencio ele, eu não evidencio o meu cansaço na construção. Na construção eu não evidencio a minha sujeira. Na construção eu não evidencio as minhas ferramentas. Na construção eu evidencio Cristo. Vocês já foram? Alguém aqui já teve a oportunidade de ir em alguma construtora que está construindo um apartamento e no meio daquele site, aquela bagunça, eles têm um decorado, né? Eles têm um decorado. Vocês já foram nesse ambiente? O que eles evidenciam? O decorado ou o terreno? Eles mostram o negócio pronto. O que eu tenho que evidenciar no ambiente de construção da minha vida é o Cristo que está pronto. Jesus, ele fala assim: o espírito está pronto, a carne que é fraca. Ele está pronto. Então quando eu olhar para mim, para você e falar: cara, mas você não está pronto, tá... mas ele está. Meu foco é ele. Quando eu ficar prontinho, eu vou ficar assim, desse jeito, Douglinha. Em nome de Jesus, cara. Aleluia. É ele que a gente vai evidenciar, cara. É ele que nós vamos evidenciar em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Mas para tudo, nós precisamos discernir o tempo e o modo. Qual que é o tempo, Jesus, de agir? E como que é o modo que eu ajo? Eu chego nesse tempo, mas eu preciso discernir esse tempo. É tempo de agir, é tempo de escutar, é tempo de falar, é tempo de brigar, é tempo de apaziguar. Qual que é o tempo, Jesus? E aí dentro desse tempo, quando ele me mostra a clareza desse tempo, ele vai mostrar o modo. Eduardo, o tempo é esse, agora você precisa agir desse jeito. E aí a minha obediência vai me proteger dentro desse tempo. Amém? O que vai nos proteger dentro desse tempo é ver se a obediência da voz do Senhor Jesus, como ele fala e como eu me comporto acerca dessa voz. Aleluia, glória a Deus. É interessante que tem muita gente que tem, eu anotei algumas coisas aqui, não liga que eu estou lendo algumas coisas, é o que Cristo foi falando, eu fico fazendo questão de anotar tudo, porque tem pessoas que às vezes a gente vê que até tem uma receita pronta e conselhos extraordinários acerca da família, acerca do ambiente da casa, mas é a dos outros, e a casa dele às vezes está em ruína. Jesus, ele falou muito comigo sobre isso, sabe? Nós não podemos aconselhar, Wellington, alguma casa, sendo que a nossa casa está em ruínas. A gente não pode chegar para poder aconselhar um casamento, filhos, sendo que o nosso está destruído. Como que o meu vai ser o modelo? Sabe, eu acredito até, eu vou ser bem ousado aqui em falar para vocês que o melhor conselho que você pode dar para uma família ou um casamento destruído, traga eles para sua casa um dia. Deixa passar um dia com você, ver como que você é. Mas sem atuação, sabe? Abriu a mensagem, Eugene Peterson fala, eu gosto muito falando de Eugene Peterson porque eu gosto muito da descrição desse cara. E ele fala lá no Salmo 51, se eu não me engano no 12, que uma atuação perfeita, nada é para Deus. Ele não está procurando pessoas que saibam atuar, pessoas que sabem performar aqui em cima. Está procurando pessoas verdadeiras. Por isso que ele fala, ele procura tais que o adoram em espírito e em verdade. E existe, se ele está procurando é porque existe. Então se você quer aconselhar uma família, traga ela para perto, deixa ela andar com você e provar um ambiente de família. Provar como que é. Amém, igreja? Amém. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos ser aqueles que aconselham não só com palavras, mas com atitudes. O exemplo arrasta. A palavra ela pode ser esquecida, mas o exemplo vai arrastar. Vocês se me verem só falando, talvez um dia vocês esqueçam de tudo que eu falei. Mas se vocês passarem uma semana na minha casa, vocês vão lembrar para sempre de mim. Ou bem ou ruim, espero que seja bem. Espero que seja bem, não é não, pastorzão. E você eu nunca vou esquecer, mano. Vai ser bem. Então, assim, nós precisamos evidenciar o Cristo não só nas palavras, mas nas atitudes também. E a atitude, eu só evidencio quando eu vivo com Ele. Sabe quando eles falam pro próprio Pedro? Isso não está anotado não, mas glória a Deus, Senhor, obrigado.
Sabe quando os guardas falam pro próprio Pedro: ô mano, você fala igual ele, cara. Você parece com ele. É por quê? Porque ele vivia junto, cara. Ele andava com ele. A gente só se parece com quem a gente anda junto. Há pessoas que falam que tem casais e quando se casam, o marido e a mulher ficam parecidos até na face. Já ouviram falar isso? Ou é só lá em São Paulo, na Zona Sul, ou Vitória? E a Atibaia também tem? Então, cara, tem pessoas que às vezes casam e até a face fica parecida um com o outro. Eu evidencio quem eu ando junto. Eu evidencio com quem eu vivo. Então, se eu preciso evidenciar Cristo, se eu quero evidenciar Cristo, eu preciso gastar mais tempo com Ele. Vocês estão me entendendo? Amém? Aleluia. Uou, obrigado, Jesus. Eu anotei algumas frases aqui. Não se escandalize em nome de Jesus. Guarde no seu coração, amém? Aleluia. Olha lá. Milo Fernandes, um humorista brasileiro e antigo, ele fala assim: existe tanta plástica no rosto, nos seios, no corpo humano, mas até hoje não conseguiram inventar uma plástica de caráter. Mas se existisse, será que você faria? Uau! Existe plástica para tudo hoje. Mas se existisse uma plástica para o caráter, será que você faria? Será que a gente faria essa plástica? Cara, não está na Bíblia não, mas quando eu li isso, eu falei: cheio! Meu Deus! Até que ponto nós mesmos não conseguimos lidar com o nosso eu? Nós mesmos não conseguimos conversar com a pessoa que a gente vê no espelho. Uma vez eu estava assistindo um filme de boxe, Creed. Alguém me ajuda? Creed, acho que é do Balboa, né? E ele falou assim: cara, você vai treinar, e trouxe ele para um ambiente de treinamento e colocou ele lá de frente para o espelho, Pablo. E ele falou assim: agora você vai lutar ele, mas com quem? Com esse cara do espelho aí. Enquanto você não vencer ele, você não está pronto. Enquanto você não vencer esse cara do espelho aí, você não está pronto, cara. Seu maior inimigo às vezes é você mesmo. O fator que mais impede você de discernir o ambiente é você mesmo. Enquanto a gente não vencer esse eu aqui, cara, nele, na força dele, a gente não discerne o ambiente, a gente não dá um local de honra, a gente não evidencia. Que eu tenho vergonha, eu só vou evidenciar eu mesmo. Aleluia, Jesus, obrigado. Oh, aleluia, Jesus, obrigado, Pai. Aleluia. Pedro então indaga a Jesus, e Jesus fala para ele: Pedrão, para esse lugar que eu estou indo agora, você não pode ir não, cara. Agora. Mas daqui a pouquinho você vai poder ir comigo. João, ele fala assim, Jesus, ele fala assim para João: João, eu estou indo. Põe aí, Caleb, por favor. João 14:3. Eu não sei como está essa tradução, mas glória a Deus. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver estejais também. Amém? Amém? Jesus, ele estava falando assim: cara, Pedrão, você não pode ir comigo agora, porque agora eu vou lá preparar lugar, cara. Eu estou indo preparar lugar para vocês, mas daqui a pouquinho vocês vão estar comigo. Sabe o que eu fico imaginando, né, Jesus falando? Cara, eu só estou indo fazer o que um dia eu vi meu pai fazendo. Porque lá no Gênesis 1, a palavra de Deus fala que no princípio a terra era sem forma e vazia. E o que Deus fez, cara? Deus começou a criar tudo, não foi? Ele começou a criar o lugar. Deus, ele começou a criar o lugar. E depois que ele cria o lugar, ele planta Adão, já adulto, no local. Então eu fico imaginando Jesus, bom, falando assim: ô Pedrão, eu estou indo lá só fazer o que meu pai já fez um dia, mas a galera não conseguiu discernir, cara. Meu pai já tinha feito o ambiente, já tinha preparado o lugar, mas quando ele colocou o homem acabou com tudo, porque não conseguiu discernir o ambiente, não conseguiu governar. Então agora eu estou indo lá fazer o que eu já vi meu pai fazendo, porque a Bíblia fala lá na frente que o filho só faz o que vê o pai fazendo. Vocês estão comigo? Está fazendo sentido? Então assim, ele só faz o que vê o pai fazendo, então
Ele fala: Pedrão, eu preciso ir lá agora, cara, preparar esse lugar, para que daqui a pouquinho vocês venham ter comigo, daqui a pouquinho a gente esteja junto nesse local. Porque é um local, Pedrão, onde lá de verdade não vai ter espaço para ninguém evidenciar mais nada, a não ser ele. Lá vai ser um lugar que não vai ter espaço para você, não vai, a Bíblia fala que não vai ter mais choro, não vai ter mais ranger de dente, não vai ter mais lá. Cara, vai ser um local onde a presença dele vai ser evidenciada 24 horas. Pedrão, eu preciso ir lá, cara. Não tá ficando sozinho não, Domingo. Eu só preciso ir lá, rapidinho. Eu só preciso ir ali preparar um lugar, cara. Mas daqui a pouquinho eu tô de volta, a gente vai estar juntinho. E até lá, Pedrão, eu estou conjecturando aqui, amém? E até lá, Pedrão, eu preciso que vocês preparem um lugar aqui também. Eu imagino Cristo indo preparar lugar, porque um dia ele viu Deus preparando um lugar para o homem. E ele falando para Pedro assim: Pedro, você pode ir, pode preparar um lugar. Porque eu estou sendo seu exemplo, cara. Eu vim aqui, eu vivi aqui, agora eu estou indo preparar um lugar, então vocês podem preparar um lugar também. Ah, mas Deus precisa do ambiente? Não, Ele não precisa de nada. Meu pai sempre me criou com essa frase, e ela marca a minha existência. Edu, você sem Deus não é nada, mas Deus sem você é Deus. Teve uma época da minha vida que eu quis ser rebelde, que me envolver com drogas, e tive esse desprazer momentâneo de envolver com drogas, enfim. E meu pai olhava para mim e falava assim: cara, abre sua cabeça, você nasceu no berço evangélico. Nota que você sem Deus não é nada, mas Deus sem você continua sendo Deus. Não vira as costas para Ele, não. Então, Edu, Jesus precisa do ambiente? Não, Ele não precisa de nada, mas eu preciso edificar um ambiente para Ele. Uma das frases que mais marcou aqui na Viva foi o pastor Luiz falando outro dia que, assim que eu vim para cá, eu vi ele falando que nós estamos como igreja edificando um local para Cristo. Quando ele falou isso, cara, me torceu por dentro. Eu falei: é isso. É maravilhoso você estar numa igreja onde só tem, eis que você recebe, você é uma bênção, glória a Deus, eu não estou com nenhum demérito acerca disso, amém? Mas você está num local onde está falando: ei, você vai ter que desfazer de muita coisa, porque nós estamos edificando um local para Cristo, não para você. Qual que é Ele, não sou eu. Nunca teve a ver comigo, sempre teve a ver com Ele. Amém. Amém. Então, quando eu estou nesse ambiente que eu sou convidado a me desfazer de coisas, a renunciar, porque eu tenho um exemplo do pastor, não, Cristo, e renunciou por mim. Ele é meu padrão. Ah, mas fulano não ele ainda não chegou ao entendimento, mas o meu Cristo chegou ao entendimento e ele renunciou, então eu preciso renunciar por ele. Ele é meu padrão. Amém? Amém. Aleluia. Deus, ele demorou 6 dias para preparar um lugar e 1 dia para fazer o homem, plantar o homem ali. O que Deus fala comigo muito claro é que, por vezes, e eu sou ousado em dizer que 99% das vezes, nós precisamos gastar mais tempo na preparação do ambiente do que, não escandalize em nome do Senhor Jesus, do que evidentemente orando. Sabe, porque quando a gente só ora e você vê que a coisa não rompe, a coisa não vai, Pablo, está emperrado. Mas quem está governando esse ambiente? Você faz tudo errado, mas antes de dormir você dobra no joelho e ora. E guerreia com Cristo, dá murro no colchão, e voadora no vento. Meu Deus do céu! Senhor, não vem, Jesus! Evidencia Ele, cara. Quem está governando esse ambiente aí? Sabe? Quem está governando esse ambiente aí? Evidencia Ele. O preparo sempre leva mais tempo do que a ocasião. Nota que quem casou aqui na igreja, ou teve festa, buffet, enfim, quanto tempo você levou preparando o casamento? E quanto tempo durou a festa do casamento? Sabe quando você está grávida e você vai ter um filho, quanto tempo você passa pintando o quarto? Bom, e aí, foi facinho pintar o quarto? Foi bom montar os móveis, colocar tudinho e fraldinha e não sei o quê? Para depois vir a ocasião, vir a bebê. Então, na maioria das vezes nós vamos passar mais tempo preparando o lugar do que evidente a ocasião. E prova disso
Deus ele preparou o ambiente durante 6 dias e ele criou o homem. Eu escuto falar da volta do Senhor Jesus Cristo desde o dia em que eu nasci, porque eu nasci no berço evangélico. Mas até hoje ele não voltou porque ele está passando mais tempo preparando o ambiente. Porque quando a volta dele vir vai ser no piscar de olhos e todo mundo vai subir. Então eu e você temos um modelo de que nós precisamos passar mais tempo na construção desse ambiente. Para que ele governe. Nós precisamos passar mais tempo na construção desse ambiente. Para que ele seja evidenciado. Eu não evidencio da noite para o dia. Eu posso falar da noite para o dia, mas evidenciar gasta um tempo. Evidenciar leva um tempo. Porque você pode ver comigo aqui, é o que eu costumo falar para a galera que eu tenho mesa. Eu não trago para o altar, e quem me conhece sabe, eu não trago para o altar, sabe? Desculpa, eu não levo para a mesa o esboço do altar, eu trago para o altar o ambiente da mesa. Eu não, cara, quem me conhece sabe, eu não trago aqui para a mesa algum esboço pronto, alguma coisa, não. Eu trago para cá tudo que a gente vive nas mesas, cara, tudo que a gente vive no dia a dia. Porque, cara, eu amo ver uma pessoa evidenciando Cristo. Eu amo ver porque ela é meu espelho. Ela começa agora a me tornar uma referência. Eu falo, uau, cara. Uau, Jesus. Eu preciso melhorar nisso, cara. Olha, não é inveja da vida dele, não. É que ele tem me referenciado. E eu preciso andar com quem me referencia. Um dia alguém falou pra mim assim, mas você quer ficar andando com esses caras aí agora? Cara, se eu não andar com quem me referencia, meu irmão. O mundo tem um ditado, me diga com que antes que eu te direi que Cristo és. Não é? Nós precisamos andar com quem nos referencia. Para que, se eles estão referenciando e evidenciando Jesus, Pablo, nós vamos evidenciar. Se eu começar a andar com o Pablo, tomar vergonha na minha cara e estudar guitarra, um dia eu vou tocar igual ele. Mas se eu não tomo vergonha, não ando com ele, como é que eu vou tocar? Eu preciso ser evidenciado. Para eu evidenciar, eu preciso andar com quem evidencia. Eu preciso saber. Amém? Vocês estão comigo? Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai. A gente precisa gastar mais tempo na construção do ambiente. Porque o ambiente ele nos promove, ele nos ativa. Eu vou entrar em alguns assuntos aqui agora que, como eu falei, não é nenhum demérito à oração. Mas o ambiente ele nos ativa. Eu escutei falando esses dias e eu guardei isso no meu coração. José é tido como um sonhador na Bíblia, José do Egito, amém? Quantas vezes José sonhou? 2 vezes. José é tido como um sonhador, digo, mas ele sonhou 2 vezes. E o fato é que quando ele chega na prisão, o que acontece com os presos que estão lá? Sonho. Hã? Sonho. Hã? Está entendendo que ele carregou aquele ambiente ali para dentro? Ele era sonhador e quando ele chega, as pessoas começam a sonhar também. Saul, ele governou com Cristo, com Deus, 7 dias. Os outros 39 anos e foi sozinho. Mas há um momento na vida de Saul que tem uma galera profetizando no ambiente. Tem um ambiente só de profeta, cara. E a galera está profetizando. E Saul vai lá para esse ambiente. O que acontece com Saul quando ele chega nesse ambiente? Profetiza. Hã? Profetiza. O que o ambiente fez com ele? Ele era profeta? Você está entendendo? O poder do ambiente. O poder do ambiente onde Cristo é evidenciado. Você, cara, ele não era profeta, mas ele profetizou. E a Bíblia fala que a galera que andava com ele falava assim: pô, Saul agora é profeta, mano? Saul está profetizando ali, cara. O ambiente transformou ele, cara. Porque no ambiente está a glória. E quem tem um encontro com a glória nunca mais é o mesmo. Nunca mais é o mesmo. Quem conhece, prova um pouquinho dessa glória, nunca mais é o mesmo. Quando Jesus morre, uau! Quando Jesus morre e ele ressuscita, alguém sabe me dizer o que aconteceu naquele ambiente do cemitério ali, quando Jesus ressuscita com os outros mortos que estavam ao redor? O que acontece? Hã? Os mortos ressuscitaram, nossa amiga. No ambiente da ressurreição, você é ressurreto também. No ambiente da ressurreição, tudo que morreu na sua vida ressuscita. Você só precisa ressuscitar o Cristo que um dia morreu aí. E aí todas as outras áreas vão ressuscitar também em nome de Jesus.
No ambiente da ressurreição, a vida. Toda morte vencida gera vida. Todo medo destruído gera coragem. Nós precisamos vencer toda a morte. E ela vai gerar vida no ambiente que nós estamos. Amém? Amém mesmo? Glória a Deus. Vocês estão me entendendo? Aleluia. Glória a Deus. Noé construiu uma arca durante anos. Ele só ouviu falar de Deus, só falou para ele isso uma vez, mas ele construiu durante anos. Porém, ele utilizou a arca durante dias. Ele passa anos, pastorzão, construindo uma arca, mas ele de fato utiliza ela durante dias. E aí o dilúvio cessa, e agora ele precisa sair e mudar o ambiente, mudar a estação. Ele não pode mais agora ficar dentro da arca, porque a arca era o ambiente da sobrevivência, mas agora ao redor era o ambiente da reconstrução. Nós não podemos ficar no ambiente da sobrevivência quando o ambiente é de reconstrução, é de reconstruir, é de começar uma nova história, uma nova... Vocês estão entendendo? Desculpa, às vezes falta palavra, mas é isso mesmo que eu estou querendo dizer. Às vezes nós precisamos mudar o ambiente. Não é para sobreviver onde é para reconstruir, não é para reconstruir onde é para viver. Nós precisamos discernir o tempo e o modo. Amém? Quando os sacerdotes, os levitas e todo o povo estavam construindo o tabernáculo, eles não se preocuparam em momento algum, se você ler na Bíblia, em determinar um dia e um horário como nós temos hoje aqui, sabe? Sábado às 19h30 nós temos culto. Todo o tempo que eles estavam construindo o tabernáculo, eles se preocuparam em construir o ambiente. Eles não se preocuparam em determinar um dia, um horário, porque eles sabiam de algo. Eles sabiam. Meu irmão, quando o ambiente é construído e papai é evidenciado, a glória toma conta. A glória toma conta. E isso é tão forte, mais uma vez, em nome de Jesus. Não se escandalizem, guarde o seu coração em nome de Jesus. Mas se eu te falar que o ambiente ele é mais forte do que o que você fala dentro dele. O ambiente ele tem mais poder do que o que você fala dentro dele. Porque quem é o dono do ambiente é ele. O dono desse ambiente aqui não é minhas palavras, não, é ele. O que eu falo aqui, talvez não tem peso, nem talvez não tem peso nenhum diante da glória dele. Se a glória dele te pegar, meu irmão, você vai colocar no livro de espera, sabe? Na sala de espera. Que a glória dele, meu irmão, é inconfundível. É inconfundível. O quão bom seria se todas as igrejas e ambientes que nós entrássemos, somente o que saísse da nossa boca fosse proclamações dizendo que ele é santo. O quão bom seria se todo ambiente que nós entrássemos, o que saísse da nossa boca fosse proclamações. Ele é santo. Ele é santo. Alguém disse um dia na internet que se tudo que tivesse contra as igrejas fosse a oração, a proclamação, dizendo que ele é santo. Um dia nós vamos entender que no ambiente certo nós somos influenciados a tomar decisões e ações diferentes. Dentro do ambiente certo nós somos comissionados a mudar o nosso comportamento, a nossa maneira de andar. E a gente começa, dentro desse ambiente a gente é obrigado a evidenciar Cristo. É como se Deus estivesse dizendo: entra no ambiente que eu entro em você. Aleluia. É como se Deus estivesse falando: entra no ambiente que eu entro em você. Se você não entrar no ambiente, eu não posso entrar em você. Entra no meu ambiente que eu vou entrar em você. Aleluia. Glória a Deus. Estou partindo para o final já, Deus, mas eu preciso falar algumas coisas aqui que 1 Reis, o 18:30, Elias empregou mais tempo reconstruindo. Quando ele vai falar com Acabe, Acabe, acabou a bagunça aqui com esses profetas aqui, cara. Acabou. Elias, a palavra de Deus fala lá em 1 Reis 18:30, se você não
colocar aqui, Dema, não tem problema, as pessoas aí em casa. Ele fala que no momento que os profetas de Baal estavam profetizando, dançando, se cortando, ele até zomba certo tempo, falando: ei, fala mais alto, talvez eu esteja dormindo. Ele fala que quando a palavra vem para Elias, olha lá, obrigado, Dema. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor que havia sido derrubado. Elias fez o quê? Ele reparou, ele reconstruiu o altar que tinha sido derrubado. Pode passar dentro, por favor. Ele pegou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Vai calculando na sua mente aí o tempo que Elias gastou para fazer tudo isso. Restaurar o altar, juntar as 12 pedras, falar com a galera. Passa mais um dentro, por favor. Ele fala assim, ó: e com as pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez em redor do altar uma cova, onde se podia semear 2 medidas de semente. É fácil cavar, fazer um buraco ao redor, assim, quem já cavou sabe. Vai calculando o tempo mais ou menos. Pode passar. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e colocou sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o sacrifício, sobre a lenha. Até aqui, Deus. Eu não vou passar porque meu tempo já está excedido, mas assim, calcula mais ou menos o tempo que Elias demorou para construir e fazer tudo isso. E quando Elias orou, a oração dele não durou 10 segundos, cara. Você pode ler na sua Bíblia e contar com o cronômetro, não durou 10 segundos, o fogo consumiu esse altar. Porque ele preparou o ambiente. Ele preparou o ambiente, cara. Quando a gente prepara o ambiente, a gente não precisa gastar muito tempo falando, orando, sabe? Salomão, ele fala que quando o machado não está afiado, é preciso bater com mais força. E isso cansa. É tempo da gente afiar nosso machado, para que a gente reconstruir. Quando tiver pronto, a gente falar pouco e a glória vem. Não precisa falar muito. A gente fala pouco e a glória vem. Porque é dele, né? Vocês não são convencidos pelo meu muito falar. É pela glória dele. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Pode vir um grupo de louvor. Enquanto o ambiente que eu estou for um ambiente perturbador, infelizmente a única coisa que eu herdarei é o vento. Agora, quando o ambiente que eu estou for um ambiente da presença, o que eu herdarei e o que eu passei com meus filhos é a glória do Senhor. Aleluia. 2 Reis 4 narra a história de uma viúva que ela não tinha mais o que comer, e o profeta fala para ela: vai buscar então muitas vasilhas. Ele declara, ele coloca muitas vasilhas com seus vizinhos. Imagina o tempo que ela buscou empregando isso, buscar as vasilhas. E depois ele fala encher. A palavra de Deus fala que aquela mulher tinha um pouco só de azeite, mas ela pega muitas vasilhas e ela enche todas, e todas foram cheias. Ela preparou o ambiente. Mas o que mais me pegou nessa história, eu anotei ali, foi que durante todo esse tempo onde ela pegou as vasilhas, ela encheu todas elas com um pouquinho de azeite, mas transbordou todas. A palavra fala que só cessou o azeite quando cessou as vasilhas, né, pastor? E pasmem, ela não precisou orar uma vez só. Ela não fez uma oração sequer. Ela preparou o ambiente. Que nós possamos, em nome de Jesus, dar o valor devido do ambiente. Nós precisamos preparar o ambiente para que Ele venha. Amém? Eu encerro aqui, tem muita coisa ainda anotada, mas eu não vou falar mais. Eu só quero destacar que em Isaías 6, se puder abrir para mim, por favor, Isaías 6, aleluia, 2, se eu não me engano. Pode ser do 1, maravilhoso Espírito, pode ser do 1. Aleluia. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas dos seus mantos enchiam o templo. Pode passar. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Olha isso. Pega isso em nome de Jesus. E clamavam. A palavra de Deus fala: eles clamavam uns aos outros: Santo, Santo,
santo. Sabe o que é isso? É eu chegar nesse ambiente e falar: pastor Inês, ele é santo. Karine, ele é santo. Então, ele é santo. Pastorzão, ele é santo. Então, ele é santo. Ele é santo. E toda glória, e toda a terra se enche da sua glória. Olha lá. E toda a terra está cheia da sua glória. Porque uns aos outros estão profetizando, dizendo: ele é santo. Que nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, possamos ser esses que vão dizer uns aos outros: ele é santo. Nós não podemos ir para cá dizendo, sabe, desculpa essa palavra, meu Deus, mas não tem outra. Vou falar como neném, gorfando os nossos sentimentos, gorfando os nossos sofrimentos uns nos outros. Me perdoa por essa palavra. Mas nós não podemos para cá vir assim, sabe, deu bom nos nossos irmãos, aquele sentimento. Nós precisamos ir para cá dizendo: oh, ele é santo, cara. Esse ambiente é dele, ele é santo, ele é santo. E toda essa terra vai se encher da sua glória, porque ele é santo. Amém? Fica de pé comigo em nome do Senhor Jesus. Vamos declarar que ele é santo em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos preparar um ambiente para ele. Vamos, em nome de Jesus, sair daqui certo de que, Pai, na minha casa, a partir de hoje eu vou preparar um ambiente para te evidenciar. A partir de hoje eu vou preparar um ambiente na minha casa de glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a partir de hoje eu vou preparar um ambiente onde o governo e a evidência é somente do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É, Jesus. Eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia. A palavra de Deus fala lá em Reis que tendo os sacerdotes colocado a arca da aliança no centro do tabernáculo, na presença, ela fala assim que tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem da glória do Senhor que encher a casa do Senhor. Sabe, quando a presença está no local, quando a glória toma o local, ninguém precisa da presença de um sacerdote para ministrar. Ninguém precisa da presença de um pastor para esboçar uma palavra. Nós só precisamos contemplar a glória, contemplar a presença dele, a glória dele. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro para que hoje você evidencie Cristo no ambiente da sua vida. Cristo será evidenciado no seu casamento em nome do Senhor Jesus Cristo. Cristo será evidenciado na criação dos seus filhos em nome de Jesus. Cristo será evidenciado na sua casa em nome de Jesus. Você não precisará vir para esse ambiente para tentar de alguma maneira saquear aquilo que está nesse ambiente, não, porque você é o portador da presença. Você, em nome do Senhor Jesus, é um que atrai a presença do Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos declarar sempre, em nome de Jesus uns aos outros, Ele é santo, para que toda a terra se enche da sua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
uma das palavras mais usadas foi ambiente. Queridos, aonde o Senhor entra, o ambiente muda. Aonde Ele está, o ambiente é diferente. Muitas vezes nós preparamos o início do culto até antes da palavra. Às vezes é um momento em que nós preparamos o ambiente para que Ele se sinta à vontade, para que Ele venha. Nós tentamos atrair a presença dEle, preparando esse ambiente com louvores, com ações de graças, nos rendendo a Ele, para que esse ambiente seja um ambiente favorável para Ele se mover. E essa noite eu quero te convidar sobre essa palavra. Você fecha os olhos nesse momento. Eu quero que você discerna o ambiente em que você está. Não esta casa, não esse building, mas o ambiente em que você está. Porque muitas vezes nós estamos no mesmo ambiente, mas em ambientes diferentes. Talvez estando aqui, debaixo desse teto, no mesmo ambiente, talvez o seu ambiente seja um ambiente de dificuldade, um ambiente de falta, talvez seja um ambiente de necessidade, talvez seja um ambiente aonde precise de uma intervenção de Deus. Mas eu quero te dizer que aonde Ele está, Ele muda. Aonde Ele está, Ele faz. Aonde Ele entra, Ele transforma. Ele foi convidado a um casamento e Ele operou milagres. Até fora da cidade Ele encontrou uma mulher em uma fonte e Ele operou milagres na vida dela. A salvação entrou sobre a vida dela. Por isso que é importante nós discernirmos o ambiente em que nós estamos. E essa noite eu quero te dizer, papai está na casa, porque nós preparamos esse ambiente para Ele. Nós adoramos o nome dEle, nós declaramos que Ele é o centro aqui essa noite, que Ele é o adorado, Ele é o Senhor. E nesse momento eu quero te convidar. Primeiramente, se há alguém que ainda não teve um encontro com esse Deus, que não se rendeu, ou que não conhece esse Deus de milagres, esse Deus que pode todas as coisas, que nunca se rendeu aos pés de Jesus, que nunca declarou Jesus, a partir de hoje eu quero te conhecer, eu quero viver contigo, viver para ti, eu quero aprender a resplandecer a tua face em mim, eu quero que as pessoas vejam em mim a tua presença. Se alguém aqui essa noite, quem sabe, quer tomar uma decisão e aceitar essa caminhada com Deus, através desse Filho que foi nos enviado para morrer por nós, para verter o sangue e nos fazer uma transfusão sanguínea, eu quero te convidar, quem sabe seja esta a tua noite, onde você entrou num ambiente propício de salvação. Quem sabe você queira decidir, a partir de hoje eu quero aceitar esse Jesus, quero andar com Ele, quero viver com Ele, quero experimentar o que todas as pessoas estão dizendo, que é bom, que Ele faz milagres, que Ele pode fazer, que Ele transforma, que Ele muda. Quem sabe seja essa a noite da tua salvação. Eu quero te convidar, se há alguém que queira aceitar a esse Jesus que muda, que transforma, que faz. Se alguém quer te convidar a vir aqui à frente, para nós celebrarmos essa vitória. Ou quem sabe, você esteve por alguns momentos afastado. Um dia já levantou as mãos e já aceitou, mas por algumas circunstâncias se afastou. E quem sabe hoje, nesse ambiente de glória, seja o teu ambiente de você retornar e dizer: Senhor, eu quero reatar, Senhor, a minha aliança contigo. Eu quero te convidar também, se você está nessa posição, vem aqui para nós orarmos. E um terceiro grupo dizendo assim: quem sabe você precisa de algo que só Ele pode fazer. Talvez seja um milagre, talvez seja uma enfermidade, talvez seja uma porta,
talvez seja uma dificuldade, eu quero te convidar a nós aproveitarmos esse ambiente. Porque nós não estamos aqui apenas para preparar o ambiente, nós estamos aqui para deixar ele fluir nesse ambiente de milagres. Nesse ambiente, nós queremos que ele flua com liberdade, seja salvando, seja curando, seja libertando, seja o que for. Nós queremos dar a liberdade. Eu quero te convidar nesse momento, se você está enquadrado nessa categoria, vem aqui para nós orarmos também por você. Seja uma necessidade, seja um problema, seja uma dificuldade, ou seja apenas um momento de você agradecer a Deus. Eu vou lá porque eu preciso te agradecer, Senhor. Aleluia. Eu vou lá porque eu preciso te louvar, Senhor. Não apenas no secreto, mas em público, para que todos vejam. Amém, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Não esqueça que esse ambiente é um ambiente de glória, queridos. Aleluia. E aonde há a glória do Senhor, ali a liberdade, a cura, a salvação, ali a mudança, a transformação. Esse é o ambiente a qual nós proporcionamos todos os sábados para que ele se perpetue pela semana inteira. Aleluia. Feche os seus olhos nesse momento. Nós te louvamos, Senhor, Louvamos, Jesus. Santo é o teu nome. pela tua presença, Senhor, neste ambiente. Obrigado por... Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque apesar das nossas falhas, Senhor, das nossas limitações, Tu não olha para nós, Senhor. Tu não olha para o que nós somos, ó Deus. Mas quando Tu nos contempla, Senhor, Tu contempla, Senhor, a infinidade de possibilidades, Senhor. Pai, nesse momento, Senhor, nós nos rendemos aos Teus pés, Pai. Nós nos prostramos, Senhor, e clamamos a Ti, Senhor. Nesse ambiente que preparamos para Ti, Senhor, flua. Flua com Teu Espírito, Senhor. Flua, Senhor, com os Teus anjos ministradores, Pai. Senhor, flua no meio do Teu povo, Senhor. Nesse lugar, nessa casa. Pai, seja qual for, Senhor, a ocasião, a necessidade, Senhor. Que nesse momento Tu possa fluir, Senhor. Da mesma forma que Tu sempre flui, Senhor, com poder e com autoridade, Senhor. Pai, se há uma necessidade, Senhor, Pai, supre. Deus, em nome de Jesus, se é, Senhor, uma enfermidade, Senhor, Pai, que haja cura. Senhor, se há uma falta, Senhor, se é, Senhor, algo, Senhor, que precisa da Tua intervenção, Senhor, esse é o momento, Senhor, que nós nos rendemos a Ti, Pai, para que Tu fluas, transforme, mude, Senhor. Oh, Deus, Senhor, ser exaltado, Senhor, a cada vez mais por quem Tu és. Oh, Senhor, nós necessitamos de Ti a cada dia, Senhor, a cada dia mais e mais, Senhor, porque há, Senhor, um louvor dentro de nós, Senhor. Há, Senhor, uma alegria, Senhor, que precisa ser, Pai, exposta a essa geração. Louvado seja o Teu nome, Senhor, e eu Te agradeço, Senhor. Pai, eu abençoo cada um dos Teus filhos que vieram aqui, Senhor. Pai, que Teu Espírito, Senhor, supra cada necessidade, cada problema, Senhor, que Ele entre, Senhor, na vida dos Teus filhos, Pai, com poder, com autoridade, Senhor, e seja feita conforme a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, amém. Necessita ser mudado, Senhor. Diga isso para Ele. Oh, tudo, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti. Oh, necessita mais Diga, necessita mais necessita mais Aleluia. Eu
Eu declaro que não faltará nada nos teus celeiros. Eu declaro em nome de Jesus uma semana sobrenatural, para que nós todos estejamos aqui na sexta-feira e participemos desse encontro maravilhoso. Que o Senhor te conceda paz, que o Senhor te abençoe ao entrar e ao sair, que o Senhor te conceda tudo aquilo que o teu coração deseja, em nome de Jesus. E se Deus é por nós, agindo Deus, Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.